Vamos ler o texto, Atos 2, 42 a 47. O texto diz assim, a gente está lendo na NAA, Nova Almeida, atualizada. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? A gente viu nas últimas semanas, só fazendo uma breve recapitulação aqui, nós vimos nas 2 últimas semanas, pelo menos, a mensagem do apóstolo Pedro, pregado ali em Jerusalém, logo depois do Pentecostes. A gente viu que essa mensagem do apóstolo Pedro apontava para uma profecia que estava se cumprindo naquele momento, conforme Joel capítulo 2, versículo 28, a profecia de que o Espírito Santo viria então sobre a igreja. Mas a mensagem do apóstolo Pedro também nós vimos que apontava para o propósito de Deus e também salvar as pessoas, os pecadores, pela obra da cruz em Jesus Cristo. Então, a partir da mensagem, dessa mensagem cheia de poder no Espírito Santo, o Espírito gerava na vida das pessoas convicção de pecado. À medida que Pedro anunciou aquela mensagem direta e reta para aquelas pessoas em Jerusalém, o Espírito Santo gerou em milhares de pessoas a convicção de pecados. E o texto vai dizer que cerca de 3.000 pessoas aceitaram aquela mensagem e foram batizadas naquele mesmo dia. A gente viu isso na semana passada. Hoje eu quero falar sobre marcas da igreja nascente. Poderia ser igreja do Novo Testamento, igreja primitiva, como você preferir. Mas eu quero extrair desse texto essas marcas, algumas marcas dessa igreja que precisa ter a ver comigo e com você, a igreja do século 21. Sabe, irmãos, há alguns anos eu li o livro de Atos e eu coloquei assim uma lupa diferente. Eu li o livro de Atos com um propósito de tentar assimilar, perceber o que a igreja de Atos, a igreja nascente, ali os apóstolos e os discípulos faziam e que nós não fazemos hoje. E também o contrário, o que nós fazemos hoje, que a igreja nascente não fazia. E aí a gente vai perceber algumas coisas. E aí eu incentivo você, quem sabe na sua devocional dessa semana, de ler, coloque essa lupa, essa lente espiritual e faça a sua devocional no livro de Atos dos Apóstolos. Então, sendo assim, eu gostaria de meditar com vocês nesta noite algumas marcas dessa igreja ali do Novo Testamento. Lucas escreve pelo menos 3 marcas ou características que vão evidenciar a presença do Espírito Santo sobre a vida da igreja em Jerusalém. E se a gente reproduzir, trabalhar, buscar essas mesmas marcas, eu vou entender e tenho toda a certeza que a presença do Espírito Santo virá e agirá de tal forma sobre a igreja hoje, sobre a igreja presbiteriana Casa de Pedra e toda a igreja que assim buscar. Então, dito isso, feita essa introdução, eu gostaria de compartilhar com você a primeira marca que a gente vê
nessa igreja do Novo Testamento. A primeira marca é o ensino dos apóstolos. A primeira marca que Lucas, o escritor, destaca nessa igreja é o ensino dos apóstolos. E o versículo 42 que nós lemos diz isso: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente vai perceber nesse texto que a igreja que agora estava cheia do Espírito Santo, esse enchimento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, não é um fim em si mesmo. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo para cumprir a missão de testemunhar a respeito de Jesus Cristo. E sim, fizeram isso até o fim. E muitos fizeram isso até a morte. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a partir do momento onde milhares de pessoas começam, então, se converter, fazer sua decisão por Cristo, né? E essas pessoas começavam a participar da igreja que nascia ali naquele momento, os discípulos e os apóstolos precisavam ensinar essas pessoas que estavam chegando para que, da mesma forma, esses novos convertidos pudessem perseverar nesse mesmo ensino, que é o ensino de Jesus, o ensino dos apóstolos. Então, era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas que perseverava no ensino. Quando o teólogo John Stott comenta sobre esse texto, ele vai dizer o seguinte, põe aí, Mari, por favor. John Stott vai dizer assim: os novos crentes sabiam que Jesus havia nomeado os apóstolos para que fossem mestres da igreja e procuravam aprender todo o possível e perseveravam na sua doutrina. E isso vai fazer muito sentido para a gente quando a gente lê Atos dos Apóstolos, à medida que a igreja passa a ser perseguida. Então, a gente vai ver que logo em Atos capítulo 7, a gente vê o martírio de Estevão, não é? Atos capítulo 12, Tiago, irmão de João, morto por ordem de Herodes. A gente vê que essa perseguição começa a tomar forma, e é um crescimento, é um ato crescente ali naquele momento e na vida da igreja. Então, talvez no momento de tensão na vida dos discípulos e dos apóstolos, faltasse palavras. Em meio àquela tensão, era importante o fato deles terem perseverado nos ensinos, deixado por Jesus e agora passado pelos apóstolos. Então, Jesus ali no cenáculo, vou voltar um pouquinho, vai advertir os apóstolos justamente a respeito de uma função do Espírito Santo. Então, vou voltar um pouquinho lá para o momento do cenáculo, João capítulo 14, versículo 26, quando Jesus diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, essa era uma das marcas dessa igreja tão simples, tão humilde, tão pobre, que nascia a partir ali de Atos capítulo 2. Mas de uma outra maneira, uma igreja tão poderosa, uma igreja tão perseverante no ensino dos apóstolos. Então, fervor e ensino caminhavam juntos. Uma coisa não excluía a outra. Amém? Essa igreja, ela era cheia do Espírito Santo, mas perseverava no ensino dos apóstolos. Segunda marca dessa igreja que eu quero compartilhar com você: comunhão entre os irmãos. Se a primeira marca é o ensino, a segunda marca era a comunhão. A igreja em Jerusalém também perseverava na comunhão. Entretanto, geralmente a gente traz a palavra koinonia, não é?
traduzida para essa questão da comunhão, mas aí, nesse momento aqui, Lucas traz um sentido um pouco diferente para a koinonia. O sentido aqui de comunhão é compartilhar. Ele descreve aqui, em Atos, nesse trecho, descreve Lucas o estilo de vida generoso dessa igreja que nascia. E aí eu quero reler com você o versículo 44, que nós lemos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Essa marca da igreja é um chamado à generosidade. E isso, irmãos, não tem a ver com socialismo, marxismo. Isso é cristianismo. E é totalmente diferente. Os crentes compartilhavam as coisas que eles tinham, os bens com os necessitados, não por obrigação, mas por amor. Eles tinham recebido tanto, a salvação fazia tanto sentido na vida dessas pessoas, que eles compartilhavam. E não é verdade, porque algumas pessoas falavam assim, e talvez seja um desafio para algumas pessoas, quando leem esse texto, que pensam assim, o crente precisa doar tudo e ficar sem nada. Não é o que o texto está dizendo aqui. O texto vai dizer que algumas pessoas ainda mantinham seus bens. Sempre tinha algo a ser compartilhado. E no versículo 42 vai dizer que partiam pão de casa em casa. As pessoas tinham as suas casas, as pessoas tinham os seus bens. Mas quando olhavam, miravam o necessitado, essas pessoas não abriam somente o coração, não, mas abria também o bolso. E isso permeava a vida da igreja, essa generosidade é uma marca dessa igreja e precisava ser uma marca na igreja dos dias de hoje, porque é a mesma igreja. Então, irmãos, eu não sei se você sabe, mas há mais passagens no Novo Testamento falando de dinheiro do que oração. No Novo Testamento a gente vai ver passagens falando e advertindo a gente sobre o perigo das riquezas, o perigo da idolatria e a responsabilidade do crente, do cristão e da igreja com os necessitados. E tanto isso é verdade que nós sabemos muito bem, o jovem rico não seguiu Jesus porque ele tinha um ídolo no seu coração. E era a riqueza. A gente vai perceber também que Zaqueu entendeu a dinâmica do reino quando doou metade dos seus bens para os pobres. E a gente vai perceber que naquele pedido de oferta do apóstolo Paulo para as igrejas da Macedônia, para a igreja da Judéia, que estava passando por necessidade, há essa mesma motivação. O ensino dos apóstolos, que estava ali em Jerusalém, entre os judeus, esse mesmo sentimento de comunhão, de generosidade, chegou lá entre os gentios. Talvez eles pensassem assim, como não ser generosos com essas pessoas que compartilharam com a gente a mensagem do Evangelho, o ensino dos apóstolos. E aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim, a respeito dessas igrejas da Macedônia. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Essa generosidade é graça de Deus sobre a vida da igreja. Não é aquela graça salvífica, mas é o dom de Deus sobre a vida da igreja que resulta no amor prático. Olha que interessante, a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Ele abre o coração daquelas pessoas para que elas possam ofertar naquela igreja tão importante de Jerusalém. E quando a gente vai para o versículo 7,
2 Coríntios 8, 7, na NVI eu vou trazer, o texto vai dizer aqui: no entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, olha o que ele diz: transbordem também neste privilégio de contribuir. Irmãos, o fato de a gente poder contribuir é graça de Deus e é um privilégio. A gente precisa olhar para essa atitude prática dessa igreja, essa marca da comunhão, da generosidade, assim. A gente vai ajudar os necessitados, a gente vai ter um olhar especial para as pessoas que necessitam, e isso é graça de Deus sobre a vida da igreja, e é um privilégio para a gente contribuir. É isso que a Bíblia ensina para mim e para você. Quero avançar na terceira marca dessa adoração, marca dessa igreja, que é a adoração comunitária. Além do ensino, além da generosidade dessa igreja, os irmãos perseveravam no partir do pão e nas orações. E eu quero reler com você o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Irmãos, eu quero afirmar para você que o partir do pão, nesse momento, era o momento da Santa Ceia. O momento da ceia nas casas. Ceia e oração. As pessoas perseveravam semanalmente no partir do pão e nas orações. Aí você pode falar assim: poxa, Eldo, mas esse negócio de Santa Ceia é fora do templo? Não, no templo de Jerusalém a gente vai ver, eu vou falar, não podia. Não tem a ver ceia, a Santa Ceia do Senhor, com o templo dos judeus. E aí eu queria trazer, bota aí para mim, Mari, por favor, tem um comentarista renomado, Simon Kistemaker, é um bom comentarista, teólogo, ele diz a respeito desse texto: as palavras partir do pão aparecem dentro da sequência do ensino, comunhão e orações no culto de adoração. Logo, compreendemos o termo como uma descrição antiga da celebração da Santa Comunhão. E eu afirmo para você que naquele tempo, no primeiro século, batismo e Santa Ceia não acontecia no templo. O templo era o reduto dos judeus. Os discípulos iam para lá, a Torá era lida, eles cantavam os salmos, mas tudo a ver com o cristianismo era feito fora dali. Possivelmente nas casas naquele tempo. Porque os judeus não esperavam, aliás, esperavam, mas não reconheciam em Jesus o Messias. Então, a gente vê como essa igreja, ela era informal. Uma igreja tão simples, e pobre. Os irmãos que eram chamados de heréticos, por exemplo, a gente vê como essa igreja poderosa se relacionava, perseverava no ensino, na comunhão e na adoração comunitária. E por conta disso, de nada a ver cristianismo com o templo de Jerusalém, é que os discípulos tantas vezes foram perseguidos no próprio templo. Aí já vista Atos capítulo 3, quando Pedro e João curam aquele aleijado em nome de Jesus e são perseguidos ali por conta disso. Então, irmãos, em casa, essas pessoas partiam o pão, oravam, compartilhavam as refeições, e o texto vai dizer, tudo isso com alegria e singeleza, ou seja, simplicidade. E eu gosto disso. Eu gosto de enxergar a igreja
o cristianismo assim, alegre e simples. Eu fico muito feliz quando eu me reúno com os irmãos, por exemplo, num grupo pequeno. E como sempre a reunião de crente, no final tem alguma coisa para comer. Gente, como eu gosto disso. Sentar à mesa, na simplicidade, com os meus irmãos, sabendo que a igreja de Jesus é unida ali, naquele lugar. Sabe, tem um slogan de uma igreja lá em Niterói, que é a Igreja Presbiteriana Betânia, no bairro de São Francisco. O slogan é assim: Igreja Betânia, uma igreja além do templo. Gente, que bacana isso. A igreja do Novo Testamento era assim, era além do templo. A igreja acontecia 7 dias por semana. Aos domingos, a gente pode perceber que a gente pode fazer isso. No templo, a gente cresce, a gente persevera no ensino, somos treinados, ensinados, mas nas casas, como nós vimos hoje de manhã, é o melhor lugar para o cuidado. As casas é o lugar para uns aos outros. Na casa a gente cuida, na casa a gente cresce, na casa a gente amadurece, a gente adora, a gente serve e a gente mantém relacionamentos verdadeiros com os nossos irmãos. Eu não sei, talvez você possa concordar comigo, irmãos, que talvez aqui no final da reunião, a gente, se você ficar para um café, a gente tenha um tempo rápido ali para um bate-papo. Mas talvez você concorde comigo que ali não gera comunhão. Ali não gera relacionamentos profundos. A gente precisa de tempo. A gente precisa do domingo, mas a gente precisa dos grupos, a gente precisa de discipulado, a gente precisa estar junto. E essa foi e é uma marca da Igreja de Jesus, adoração comunitária. Nós não somos igreja sozinhos. Nós somos igreja de Jesus quando nós estamos juntos. Amém? Eu queria fazer algumas aplicações para a gente terminar. E a primeira aplicação, eu economizei, botei ali tudo num slide só. Tem a ver com fervor e ensino. A gente precisa buscar, então, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, mas a gente precisa perseverar no ensino. Sabe, algumas pessoas interpretam mal, erradamente, aquele texto de Paulo, 2 Coríntios 3, versículo 6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E tem crente que fala assim, não, se perseverar no ensino, morre. Se estudar muito a Bíblia, morre, porque é o Espírito que vivifica. Então, não estuda muito que você fica doido. Está certo que parece que alguns ficam mesmo. A gente vê aí nas redes sociais, né? Estão pregando um evangelho que não é mais o evangelho, né? Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, que o que mata aqui é a lei. Porque a lei apontava o erro das pessoas, mas não oferecia salvação. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui é que as pessoas não poderiam viver buscando salvação em regras e em esforço próprio. Mas, diferentemente disso, o Espírito transforma, vivifica quando nós somos encontrados pela graça em Jesus Cristo. Portanto, irmãos, é fundamental que eu e você, que nós sejamos uma igreja assim. Uma igreja fervorosa, mas que persevera no ensino dos apóstolos. Então, eu queria incentivar você para que você continuasse vindo aos domingos, mas que você viesse, quem sabe, ao estudo bíblico, ou pelo menos participasse online. Que você viesse para a IBD, que você fosse para um grupo pequeno, quem sabe daqui a pouco um grupo de discipulado. A gente precisa perseverar no ensino.
Não somente para que a gente possa falar de Jesus para as outras pessoas, não somente para nós não sermos levados por ventos de doutrinas, mas para a gente poder ensinar outras pessoas a também perseverarem no ensino bíblico deixado por Jesus. Amém? É fundamental isso para a vida da gente. Segunda aplicação tem a ver com generosidade na prática. Ou seja, é uma comunhão assistida. A gente precisa compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem dado para a gente. O que a gente tem feito com aquilo que Deus nos dá? Aliás, não é nosso. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Como que a gente tem administrado isso? Aquilo que Deus permite que você ganhe. Aquilo que Ele coloca nas suas mãos para você administrar, mas de fato o que você tem pertence a Ele. Se nós temos condições, ou teremos condições de levantar amanhã, no horário que você sempre levanta, isso é graça e propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas isso tem sempre um objetivo muito específico, a gente viver para o Senhor, em todo o tempo. Então, a gente precisa administrar com zelo e generosidade aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Sabe, irmãos, tem um lema dos puritanos no século XVI que um dia chocou bastante a minha vida. E o lema é o seguinte: trabalhe o máximo que você puder. Guarde, junte o máximo que você puder e doe o máximo que você puder. E talvez você pergunte assim, mas tem fundamento bíblico? Tem sim. Atos capítulo 20, versículo 34, quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso. Olha o que ele diz: vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para que o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. E tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então está certo mesmo. O que a gente não faz tantas vezes, que é a marca de uma igreja de Cristo, é a gente olhar à volta para os necessitados, a partir daqueles que são irmãos na fé. E tantas vezes a gente não tem esse olhar. A gente precisa administrar com zelo e generosidade aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. E por último, a minha aplicação tem a ver com ser igreja. Sabe, irmãos, eu quero afirmar com toda certeza novamente: Jesus não constituiu uma igreja a partir dos apóstolos para nós vivermos sozinhos. Vida cristã só não acontece. Igreja solitária, nós, como igreja, não acontece se nós vivermos sozinhos. Para nós sermos igreja, nós precisamos estar juntos. Nós fomos chamados para vivermos em comunhão. Por mais difícil que pareça num primeiro plano, mas é vivendo juntos que nós vamos colocar em prática o fruto do Espírito. E a gente vai crescer. Nós somos diferentes, temos nossas manias, nossos desvaneios, sei lá. Mas o Espírito Santo é que vai nos conduzir de maneira que nós vivamos, sim, como igreja de Jesus nesse tempo. Não só aos domingos. Sabe, irmãos, a gente vir aos domingos para cá e a gente se relacionar 40 minutos, 1h30, pouco tempo. Talvez seja muito confortável para mim e para você. O difícil é quando a gente vai para um grupo pequeno,
um grupo de crescimento, e a gente se depara com as pessoas do jeitinho que elas são e do jeito que nós somos. E nós sermos desafiados a vivermos como igreja com essas pessoas, sim, exatamente como o Ronaldo colocou aqui no início, perdoando, estando com aquelas pessoas, amando aquelas pessoas. E isso é um grande desafio para todos nós. Isso precisa acontecer. E igreja acontece 7 dias por semana, não é só os domingos. Então, seja no templo ou de casa em casa, nós fomos chamados, eu e você, para sermos igreja. Por isso que não basta vir à igreja, nós precisamos ser igreja. Vir à igreja é muito confortável. Ser igreja, a gente se depara com um grande desafio. E aí, irmãos, sendo assim, eu preciso incentivar você a procurar um grupo de crescimento. Procura um grupo de crescimento. Seja um crente de relacionamentos profundos e verdadeiros. Não fique em casa. Ah, Eldo, mas não tem grupo perto da minha casa. Não tem problema não. A gente dá um jeito, a gente abre um lá na sua casa. É só você abrir a porta. O que não pode é a gente viver a vida cristã solitariamente. A igreja do Novo Testamento, em todo o tempo, aponta para uma vida de relacionamentos. Em todo o tempo. Pode ler o livro de Atos, pode ler o livro do Novo Testamento todinho, aponta para relacionamentos sinceros, verdadeiros, tendo Cristo como base. E essas marcas, irmãos, não tem a ver com estratégia, não. Estratégia para relacionamentos, estratégia para crescimento de igreja. Não, isso tem a ver com a essência da igreja como ela deve ser. Porque a igreja do Novo Testamento é assim. E se você tem o livro como regra de fé e prática, se a gente precisa, de fato, colocar em prática aquilo que Jesus ensinou para os apóstolos ensinaram para os outros discípulos, a gente precisa fazer a mesma coisa. E sabem, irmãos, um dia eu estava falando sobre esses temas aqui, e uma irmã levantou e falou assim, poxa, mas isso é uma utopia. Não na minha mente, não na minha percepção do que é, de fato, ser igreja. A gente pode ter dificuldade, talvez nós não alcancemos 100% aquilo que Deus requer da gente, mas a gente pode começar, e pode começar essa semana. Espera o recesso dos grupos de crescimento e vai para um. O dia que tiver grupos de discipulado, vai para um. Não ande sozinho. Não seja um religioso somente, que talvez venha na igreja religiosamente, corretamente, aos domingos, e depois no outro domingo. Não seja igreja. Busque as pessoas, tenha comunhão, tenha relacionamentos, por mais difícil que seja. Porque é assim que o Senhor quer que nós vivamos. E aí interessante que, diante dessas marcas, um resultado muito maravilhoso aconteceu. Porque algumas pessoas estavam fitando, estavam de olho nesses crentes, nessa igreja que crescia exponencialmente. Num primeiro sermão poderoso, 3.000 pessoas são batizadas no primeiro dia, fora aqueles que se entregaram nos dias seguintes. E o versículo 47 vai dizer, aliás, vou ler um pouquinho antes, vou ler do 46 em diante, diariamente perseveravam unânimes, estavam todos juntos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E aí eu abro um parênteses, será que nós somos simpáticos? Será que as pessoas do bairro olham para a gente aqui como pessoas simpáticas? E aí isso reflete. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essas marcas produzem isso.
As pessoas olham para a gente e elas percebem uma igreja diferente. E talvez elas digam assim, poxa, essas pessoas perseveram no ensino, elas têm comunhão, são generosas, não falta nada para ninguém. E talvez essas pessoas pensem assim, eu quero fazer parte desse grupo. E aí, irmãos, só para fechar, me veio à mente um exemplo muito pertinente. Há uns 2 anos, lá em Itaperuna, e aí eu fecho aqui a minha mensagem, tinha um irmão na igreja que ele descobriu um câncer. No início ele não sabia, né, nós não sabíamos, ele não tinha ninguém, só a igreja, sem esposa, sem filhos, sem parentes, só tinha a igreja. E eu corri com eles nos hospitais, aí veio o diagnóstico. Nós corremos com o Edésio 7 meses. E ele falava para mim assim, a igreja é minha família. Aí ele é das antigas, se não fosse a igreja eu estava na água, dizia o Edésio. E a gente cuidou dele. Os irmãos iam para a casa dele para dormir com ele durante o dia e durante a noite. As pessoas davam os medicamentos. E aí o Senhor chamou o Edésio depois de 7 meses. Alguns meses chega um outro senhorzinho lá na igreja, me procurou e disse assim, pastor, eu era muito amigo do Edésio. E eu fiquei sabendo o que vocês fizeram por ele. Eu quero ficar aqui nessa igreja. Talvez ele estivesse premeditando, né? Se eu ficar doente. E aí esse irmão faleceu depois de alguns meses na igreja. Sabe, irmãos, quando nós vivemos essas marcas da igreja, as pessoas olham para a gente de uma maneira diferente. Sejamos crentes assim, fervorosos, que perseveram no ensino, mas sejamos também simpáticos, de maneira que as pessoas venham até nós, porque enxergam Jesus na sua igreja. Amém?